Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a casa de vocês, com a sua família, tá? Hoje nós vamos continuar aqui as nossas aulas de português. Vou abrir aqui o PowerPoint para vocês seguirem juntamente comigo. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, pessoal. Na semana que vem, nessa semana agora, né? A partir do dia 1º de junho, nós já vamos começar a falar sobre as avaliações. E se você não tiver feito as atividades, você não vai conseguir fazer a prova, hein? Tá bom? Mas vamos lá. Essa é uma aula de língua, só um momentinho, uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, a nossa aula número 13, e é a correção das atividades da aula número 11, parte 1. Por que parte 1? Porque para não ficar muito longo, eu dividi. Eu vou fazer essa videoaula e mais uma outra referente à aula 11, tá legal? Então vamos seguir. Então, nesse vídeo, realizaremos as correções das atividades da aula 11, as que se referem à apostila, tá? Da página 67 a 69 e 70 a 75. Deixa eu tirar minha cara lindésima daqui, pra gente continuar. Vambora, povo! Bom, então, olha, tem aí do seu lado a caderno de atividades e a apostila para você acompanhar comigo, tá? Bom, aqui, exercício número 1 da página 68, pessoal. Complete os espaços com o pretérito perfeito do verbo pôr. Então, fica eu pus. Aqui, pessoal, antes da gente continuar, deixa eu levantar um pouquinho a luz aqui. Só um pouquinho. Opa, melhorou. Deixa eu só falar para vocês uma coisa. Esses primeiros exercícios é só você tem que completar com a conjugação correta dos verbos, tá? Desculpa. Nesse caso, não tenho muito o que fazer para explicar para vocês, porque a conjugação verbal é aquela de você seguir aquela tabela, né? Aquela tabela de conjugação de verbos. E na apostila tem. Então, não tem muito jeito, gente. É você ver a conjugação correta dentro do contexto da frase e aí você coloca, tá bom? Desculpa, vamos lá. Então aqui, ó, pretérito perfeito do verbo pôr. Então é o passado, tá? Eu pus a matéria em dia, mas ele não pôs. Então, é pus para o eu e para o ele é pôs, tá? Com acento. B, nós pusemos a matéria em dia, mas eles não puseram. Tudo bem? Tu puseste a matéria em dia? Uma pergunta, hein? E eu faço para vocês também. Puseram a matéria em dia, pessoal? Olha lá, hein? 2. Complete os espaços com o pretérito imperfeito do verbo pôr. Então, vamos ver. Eu punha a bola no gol, mas ele não punha. Aqui é outra. Nós punhamos a bola no gol, mas eles não punham. C. Tu punhas a bola no gol? Perguntinha aí. Desculpa, gente. Terceira. Complete os espaços com o presente e o futuro do presente e do indicativo do verbo pôr. Presente é aquele momento que está acontecendo agora, né? Futuro do presente é aquele futuro simples. Então, vamos lá. Eu ponho a louça para lavar. Aqui é presente. Eu ponho a louça para lavar. E mais tarde, que aí já é futuro, ele porá a roupa. B. Nós pomos a roupa para lavar. A louça, desculpa. Nós pomos a roupa. De novo. Nós pomos a louça para lavar. E mais tarde, eles porão a roupa. Beleza? C. Eles põem a louça para lavar. E mais tarde, nós poremos a roupa. É só a conjugação, beleza? Na 4, você tem que escrever V quando a palavra porão for um verbo e S quando for substantivo. Como é que... É fácil, né, gente? Porão é aquela parte que fica embaixo das residências, nem todas as casas têm, né? Hoje em dia quase nenhuma tem. E é embaixo dessa parte que fica o piso e por baixo do piso é o porão, tá? Isso é um local, portanto é um substantivo, o nome que se dá àquela parte que fica embaixo da casa. E o verbo a gente já sabe que expressa uma ação, tá bom? Só que aqui o porão tá no futuro, né? Porão, futuro. Então vamos lá. Disseram que porão o dinheiro necessário no negócio. Olha, aqui é do verbo pôr, colocar, portanto é verbo. B, disseram que o dinheiro estava no porão. Tá vendo? Aqui é um local, portanto é substantivo. C, a casa é ótima e tem um porão imenso. Então é S também, substantivo.
D, eles porão a casa em ordem. Olha, desse aqui o verbo porão, de colocar, é verbo. Então, D é o V. E, o porão está empoeirado. É o local que está empoeirado, portanto, é um substantivo, coloca o S aí, beleza? Continuando. 5. Complete os espaços com as formas verbais adequadas do verbo por. Aí, como é que você faz? Você vai ter que ler o contexto aqui, consultar a tabela de verbos, porque, ó, quando eu, tal, também tem no verbo, é só você procurar, beleza? Na tabela, quer dizer. Então, vamos lá. Quando tu puseres a ordem em tua vida, espero que eu também ponha. Quando nós pusermos a ordem em nossas vidas, espero que ele também ponha. Quando eu puser ordem em minha vida, espero que eles também ponham. Quando eles puserem ordem em suas vidas, espero que tu também ponhas. Quando ele puser ordem em sua vida, espero que nós também ponhamos. Ponhamos é até esquisito, parece um palavrão, né? Ponhamos. Às vezes o verbo tem sim umas expressões que, como a gente quase não usa no dia a dia, né, na fala, parece estranho mesmo, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque não é porque é estranho que está errado. Então, a gente tem que ter muita certeza, consultar as tabelinhas verbais. Se você não tiver uma tabela na hora, consulta a internet. O importante é que em qualquer lugar tenha essa tabelinha de verbos que você possa consultar em caso necessário, tá bom? 6. Complete os espaços com a forma nominal adequada do verbo por. Então, vamos lá. O que é adequado? Adequado ao contexto da frase, né? Então, vamos lá. Não posso ir agora porque estou pondo o quarto em ordem. A B. Eu vou pôr ordem neste lugar agora mesmo. Eu vou botar ordem na casa. É mais ou menos isso, tá? C. Já foi posto um novo portão com mais segurança. Certo? Continuando. Página 69. 7. Complete os espaços com as formas verbais dos verbos dados entre parênteses. Aqui a gente tem os verbos entre parênteses que você vai ter que preencher a lacuna. O primeiro verbo que está entre parênteses é o que fica na primeira lacuna. O segundo verbo é o que fica na segunda lacuna, tá? Então, nessa primeira frase, A é compor e poder. Então, ficaria assim: se eu compusesse uma canção, poderia apresentá-la. Tá? É a forma adequada, então você tem que ver dentro do contexto da frase, né? O se eu ali do comecinho já tá dando toda a dica, que isso aqui é subjuntivo, tá? No B, o verbo é impor e tratar. Os verbos, né? Então ficaria assim: se eu impusesse respeito, ninguém me trataria assim, certo? C, dispor e fazer. Então a gente começa assim: se eu me dispusesse a ir, faria uma grande viagem. A D é expor e poder. Se eu expusesse meus trabalhos, poderia ter sucesso. Tudo bem? Então, era só você ver os verbos que estão aqui. Se você tiver dúvida, consulta a tabela dos subjuntivos, porque se eu, é tudo subjuntivo, que é a dúvida, a possibilidade, certo? Então, é o modo subjuntivo. 8. Reescreva as frases da atividade anterior, substituindo o pronome eu por nós. Conjugue os verbos e substitua outros pronomes quando for necessário. Sim, porque alguma coisa a gente sempre muda, né? Adequa na frase. Então, ficaria assim: se nós compuséssemos uma canção, poderíamos apresentá-la. B. Se nós impuséssemos respeito, ninguém nos trataria assim. C. Se nós nos dispuséssemos a ir, faríamos uma grande viagem. D. Se nós expuséssemos nossos trabalhos, poderíamos ter sucesso. Beleza, pessoal? E o nós, ultimamente, gente, a gente vê muita gente falando assim: nós vai, nós foi, a gente vamos. Então, assim, a conjugação do verbo nós, a conjugação do verbo nós não, da pessoa nós é muito importante, tá? Para vocês não ficarem errando mais na hora de falar. Mas é aquela situação que a gente já conversou. A fala, ela tem que ser adequada ao lugar que você está, tá? Se você estiver até conversando com seus amigos, você pode até falar nós vai.
O problema é quando você adquire esse hábito de falar assim, né, fora da norma padrão, e aí, por exemplo, você vai para um lugar ou falar com alguém que você tem que ser mais formal, usar uma língua portuguesa mais dentro da norma padrão, e aí você tem que saber usar, tá? Então, a fala da gente é igual a roupa, a gente tem que usar a roupa adequada para determinadas situações, não é? Ninguém vai de terno tomar banho de mar, por exemplo. E ninguém vai num casamento de biquíni. Então a gente tem que saber adequar a roupa da gente ao local. É a mesma coisa com a fala, tá bom? Vamos lá. Correção da apostila, página 69. Acento diferencial por e por. Por preposição e por verbo que tem o acento, tá? Ah, mas como é que eu vou saber? É só você verificar se o por aí é ele está expressando uma ação. Se eu posso trocar por colocar, por exemplo, tá bom? Vamos lá. Escreva por ou por conforme o caso. Vamos pôr os pingos nos is. Antes de mais nada, todas essas lacunas são preenchidas pela palavra por. A diferença entre elas é que umas têm um acento, outras não. A gente vai só verificar então aonde tem acento ou não tem, tá? Vamos pôr os pingos nos is. Esse pôr eu posso trocar por colocar. Portanto, aqui é uma ação, então tem acento. Troquei meu celular por um novo. Aqui não tem acento porque não é uma ação. Por um novo, esse aí não está mostrando ação, né? É uma preposição, não tem acento. Acho que vou pôr essa roupa. Olha, pôr, posso trocar por colocar, é uma ação, portanto tem que pôr o acento. Torço por melhores dias. Aqui não tem verbo, é só uma preposição, não tem acento. Torço por um país melhor. Por um país melhor, não é verbo, não tem acento. Alcance-me o sal, por favor. Também não tem acento. Faz parte da expressão por favor, é uma preposição, tá? Um por todos e todos por um. Aquela frase famosa dos mosqueteiros, né? Nenhuma das duas lacunas tem verbo, portanto, é só o por de preposição mesmo, sem acento. E embaixo, decidiu pôr os planos em ação. Olha, pôr os planos em ação nesse sentido aqui é verbo, né? Então tem que colocar o acento, tá bom? Bom, página 72. Qual é a situação inicial da história? Vamos lembrar que na apostila tem uma historinha de um cameleiro que ele está procurando o camelo dele, encontra 3 homens que descrevem o camelo, depois falam que não descreveram, mas que não tinham visto camelo. E aí a história fica mais complicada. Então vamos lá. Qual é a situação inicial dessa história? Como é que ela inicia? Inicia com esses 3 homens caminhando por uma estrada, quando de repente encontram um cameleiro, um senhor, né? Um velho cameleiro que vem apressado e pergunta para eles se eles não tinham visto o camelo dele que tinha sumido. Esse é o começo da história, tá? Ação inicial. 2. Descreva o camelo segundo as informações fornecidas pelos 3 homens no primeiro encontro que tiveram com o velho. Então, assim, os homens descrevem o camelo nesse primeiro encontro. Eles falam algumas coisas sobre o camelo. Então, olha lá, vamos ver. Nesse primeiro encontro, então, eles falam que o camelo era cego de um olho, não tinha um dos dentes da frente e era manco de uma perna. Tá? Essa era a primeira descrição que eles fazem da primeira vez que eles encontram com o velhinho, tá bom? Aí na 3, como o cameleiro não encontrou o camelo, voltou a procurar os 3 homens para ver se eles podiam ajudá-lo, já que sabiam tanta coisa. Que outras informações ele obteve nesse segundo encontro? Que foi de novo que os 3 homens falaram para o cameleiro. Então eles falaram que eles não tinham visto camelo, mas descreveram ele de novo, e aí com mais detalhes ainda. E os detalhes eram que o animal levava 2 cargas, ou seja, ele tinha 2 cargas nas costas. Uma delas era de mel e a outra de milho, né? E que uma mulher grávida estava montada nele. Como é que pode ele descrever com tantos detalhes e eles mesmos falavam que não tinham visto camelo? 4. O cameleiro tinha provas concretas para acusar os viajantes? Sim, porque o cameleiro achou muito estranho que que eles diziam, não vimos esse camelo, mas ele era assim, assim, assim. E aí ele começou a acusar os 3 cameleiros de estarem escondendo alguma coisa importante dele, tá? E aí a pergunta, o cameleiro tinha provas concretas para acusar esses viajantes de estar escondendo o camelo ou coisa assim? Na verdade, não, né, gente? Ele tinha só uma suposição, porque de acordo com o que os 3 homens falavam, dava a impressão que eles realmente tinham visto o camelo, né? Então, com base nisso, é que ele acusou os homens, mas prova ele não tinha, ok?
Página 72 ainda. 5. Que fato surpreendeu o cameleiro e o juiz? Porque aí eles foram para até o juiz. A situação ficou complicada, né? E aí o cameleiro resolveu então apelar para o juiz. Então, alguma coisa aconteceu. Que fato surpreendeu o cameleiro e o juiz? A mulher, ele encontrou a mulher e ela explicou o que tinha acontecido, tá? Aí o juiz ficou intrigado. Pô, tudo bem, esclareceu a situação, porém o juiz ficou intrigado com o fato de dos viajantes saberem tanto sobre o camelo, mesmo sem tê-lo visto, tá? O juiz ficou assim, mas como é que vocês sabiam tantas coisas se diziam que não tinham visto o camelo antes? Bom, 6. Leia o quadro da página a seguir e responda a esta questão. Em que pessoa o texto é narrado? Gente, a gente já falou sobre isso e garanto que os professores anteriores que vocês tiveram também falaram. O que é a narração da história é feita como? Pode ser em primeira pessoa, quando o próprio narrador também é personagem da história, e aí a gente chama ele de narrador-personagem, ou ele pode ser um narrador observador, aquele que só observa e conta a história sem participar dela. Que muitos casos a gente vê que são assim, tá bom? Então, nesse caso, em que pessoa o texto é narrado? Em terceira pessoa. Na verdade, gente, aqui tá errado. Não é segunda pessoa como tá aí, não, tá? É terceira pessoa, ou narrador observador, tá? Página 73. Volte ao texto e sublinhe os trechos em que o narrador relata a história. Eu não coloquei o texto todo para não ficar muito longo, mas aí você volta no começo do texto e vai grifar todas as partes onde não houver diálogo, tá? Porque quando houver diálogo, aí já é discurso direto, não é a fala do narrador. Então você vai lá, procura, em quase todos os parágrafos tem uma parte em que é o narrador falando. E aí você grifa, tá? Onde ele está relatando a história. Beleza? Quando tiver travessão, que aí é a fala de personagem, você não grifa. 8. Em algum momento, o narrador faz uma descrição do camelo, o narrador, tá? Por que o autor teria optado por isso? Aí é o seguinte, o narrador faz uma descrição do camelo? Não. O que acontece é que, assim, todas as descrições do camelo são feitas pelos personagens, o narrador só vai contando. E o narrador mesmo poderia ter falado, o cameleiro estava procurando um camelo assim, assim, assado, perguntou para os homens se eu tinha ouvido. Não, ele não faz nada disso. E aí a segunda pergunta, por que o autor teria optado por isso? A gente vou até ler para vocês aqui, ó. A chave da interpretação do conto deriva da forma como as palavras são interpretadas pelos personagens. Nesse sentido, o narrador não pode se posicionar no texto. É por isso, gente, porque a graça que tem no texto, a complicação se dá porque o narrador, no personagem cameleiro, pergunta para os moços se eles tinham visto camelo e eles falam, um camelo assim, assim, assim? Não, não vi. Então, para criar mesmo essa situação de curiosidade, para entender como é que a história vai acabar, como é que ela vai se desenrolar e como eles sabiam, né? Que o camelo tinha todas essas características. Então, para a gente, para o próprio leitor também acompanhar o desenrolar dos fatos. E também é uma surpresa para a gente que é leitor. É aí que está a graça do texto, tá legal? Página 74. 9. Transforme discurso direto em discurso indireto. Faça como exemplo, empregando as adequações necessárias. Vamos lembrar, né, gente? Discurso direto é quando o próprio personagem fala. Discurso indireto é quando o narrador fala o que o personagem disse, né? Então é a mesma coisa que eu dizer assim, por exemplo, eu comprei um vestido vermelho. E aí, o meu personagem na minha historinha fala assim, eu comprei um vestido vermelho. E aí o narrador da história vai falar o seguinte, Nina disse que comprou o vestido vermelho, tá bom? Não é eu que estou falando, é o narrador falando o que eu disse. Tem essa diferença aí, tá? Entre discurso direto e discurso indireto. Vamos então para A. Por acaso vocês viram o meu camelo? Ele perguntou cheio de preocupação. Então, olha, se a gente vai transformar tudo isso aqui somente em discurso indireto, a gente tem que tirar o travessão, que é o próprio personagem que está falando, e mudar para o narrador contar. Então, ficaria assim. Ele perguntou, cheio de preocupação, se não tinham visto o camelo dele, tá? Mesma coisa na B. O primeiro o seguiu falando. As folhas estavam rasgadas, o que indica que o camelo tinha perdido um dente. Então, o primeiro seguiu falando que as folhas estavam rasgadas, o que indicava que o camelo tinha perdido um dente. Tudo bem?
tem que vocês viram que algumas coisinhas mudam, né? O tempo verbal, essas coisas todas. C. O juiz mandou chamar os 3 viajantes. Se vocês nem sequer tinham visto Camelo, como podiam saber tantas coisas sobre ele? Perguntou cheio de curiosidade. Aí a gente coloca o seguinte, ó. O juiz perguntou aos viajantes, cheio de curiosidade, como eles podiam saber tantas coisas sobre o camelo se eles nem sequer o tinham visto. Tudo bem? D. O juiz ficou impressionado. Mas por que não se defenderam se não tinham culpa de nada? E aí, isso em discurso indireto ficaria assim. O juiz ficou impressionado e perguntou por que eles não se defenderam se eles não tinham culpa de nada. Beleza? Bom, página 74, exercício 10. Alguns discursos no texto, os 3 homens atentos, estão sinalizados com aspas. Agora faça o inverso da atividade anterior, transformando esses trechos em discurso direto com as adequações necessárias. Aqui, vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes, ele diz para si mesmo. Ele diz para si mesmo, 2 pontos, travessão. Vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes, certo? Transformei em discurso direto. B. O cameleiro foi embora desapontado, mas no caminho começou a juntar os fatos. Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa importante. Então, ficaria assim, no caminho, o cameleiro começou a juntar os fatos. 2 pontos. Na outra linha, travessão. E faz. Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa importante. Certo, pessoal? Página 75. 11. Observando bem o discurso aplicado na última atividade, por que você acha que essas falas foram registradas com aspas e não com travessão? Vocês vejam, a maioria das frases do texto, elas são com travessão quando é a fala do personagem. Mas agora, nessa que ele está falando aqui, o discurso dessa última atividade, tem uma fala lá que não tem não tem travessão, mas tem as aspas. E a pergunta é a seguinte, por que você acha que tem aspas e não travessão, sendo que é fala de personagem? E aí eu vou dizer para vocês que é porque esse pedacinho, essas partes de aspas, é o pensamento do personagem. Ele não está dizendo isso em voz alta. Então, para diferenciar da fala, que é o momento que ele realmente fala e tem o travessão, aí colocaram as aspas. Certo? É isso, meu povo lindo da titia. Deixa eu sair aqui, peraí. E é isso aí, pessoal. Olha, espero que vocês façam as atividades que tenham feito, né? Corrijam direitinho. O que realmente estiver muito diferente, vocês corrijam, senão não precisa corrigir. Mas, gente, por favor, façam as atividades e mandem as fotos para mim, tá? E organizem os seus estudos, porque senão o que vai acabar acontecendo é que você vai ficar com muita lição para fazer, se você não faz todo dia as lições, e aí depois não dá conta, tá? E a gente só tem ideia, se vocês realmente estão acompanhando essas aulas à distância, estão conseguindo fazer as atividades, quando vocês fazem e mandam para a gente e depois tira a dúvida, tá? Então, mais uma coisa importante que vocês participem da videoaula, tá legal, gente? Então, tá bom, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem uma mensaginha para mim. E é isso, então, por enquanto. Me despeço de vocês. Um beijo, tchau, tchau.